Nós queremos ler um versículo para a nossa meditação nessa noite. E Deus tem uma palavra para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tem falado poderosamente em nosso meio, através de cada louvor, cada mensagem nessa noite. Deus tem um direcionamento especial e hoje Ele vai bradar em nosso meio. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10. Nós queremos ler o versículo de número 51, que diz o seguinte: que Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Amém? Podeis se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero louvar a Deus por esta igreja, por estarmos aqui nessa noite. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Domiciano de Lana, o nosso pastor presidente aqui de posse, pastor Ademilson Duarte e a sua família. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos companheiros aqui, obreiros do Senhor. Que Deus continue abençoando poderosamente a cada um. Nós queremos louvar a Deus pela vida dessa congregação, a qual nós já fizemos parte aí, congregando aqui com os irmãos e Deus nos abençoando. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Josefa, a pioneira desse trabalho, seu esposo, irmão Abadias, os demais irmãos aí, irmão Maciel, a sua digníssima esposa, irmã Cláudia, os seus filhos, a nossa irmã Márcia, o Caleb. Que Deus continue abençoando poderosamente a cada um e que possamos seguir firme nessa caminhada. Queremos louvar a Deus pela vida da minha família que Deus nos concedeu, minha esposa Sandra, minha filha Samai, meu filho Samuel, o Sami e a Sara, a minha nora Camila, o meu neto Bernardo, Só faltou aqui agora o genro Josiel, que não pôde estar. Mas Deus tem nos abençoado e nós louvamos a Deus por estarmos juntos congregando esse Deus maravilhoso. Nós estávamos na Bahia numa obra missionária. De início a obra era sobre a tutela do pastor Marcos, continuarmos aqui na tutela dele, mas logo que a gente partiu ele também foi mudado, E lá ele nos passou sobre a tutela do pastor Domiciano, que nos auxiliou bastante e nos deu graça para prosseguir ali uma obra missionária, onde levamos a obra num lugar deserto, onde muitos pregavam e ninguém se convertia. Nós chegamos ali fazendo a obra do Senhor. Deus salvou 13 almas e a igreja ficou ali sustentada para a glória do nome dele, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos desse intercâmbio nosso pastor Ademilson, homem de Deus, que Deus enviou a esse campo para junto conosco adorar esse Deus maravilhoso. A primeira vez que eu conversei com ele, praticamente, não sei se ele se lembra, mas eu dei um fora nele. Ele disse: eu estou orando para o Senhor voltar. Eu disse: pois está difícil, viu? Eu já construí minha casa e para ir pagar aluguel é difícil. Mas quando Deus quer, Ele ordena, Ele move o quadro, Ele faz diferente e a obra dele se cumpre. Louvado seja Deus. Meus amados, a palavra do Senhor nessa noite para o nosso coração, uma palavra conhecida de todos, mas o Senhor tem algo de especial para falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo que lemos, o versículo de número 51, Jesus chega ao mendigo cego e diz: que queres que eu te faça? E o cego responde: mestre, que eu tenha visto. Louvado seja Deus. É importante observar, irmãos, nesse contexto, que Jesus é maravilhoso e Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer que nós venhamos a pedir, implorar e suplicar. Ele quer ouvir e nós confessarmos diante dEle que necessitamos de algo dEle. Nesta noite eu quero trazer para você 3 pontos negativos na vida de Bartimeu, 3 pontos positivos na vida de Bartimeu e 3 pontos essenciais positivos na vida de Jesus para o nosso elevo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta a partir do versículo de número 46
que depois que eles saíram de Jerusalém, eles chegaram em Jericó, e saindo ele de Jericó juntamente com seus discípulos e uma grande multidão, estava ali à beira do caminho um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava mendigando. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto nós observamos aí 3 pontos negativos na vida de Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro, Bartimeu era cego. Bartimeu, o segundo tópico, Bartimeu era mendigo. E o ponto principal dessa história é que Bartimeu era filho de Timeu. E aí nós entramos na história e podemos pesquisar com os historiadores porque somente o apóstolo Marcos fala que Bartimeu era filho de Timeu. É aí onde está, irmãos, a grande história daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem algo para falar comigo e com você através de Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Bartimeu estava ali agora à beira do caminho. Estava mendigando, porque era cego. Mas o mais importante dessa história é que Bartimeu era filho de Timeu. Quem era Timeu? A história de Bartimeu se resume à maldição que ele recebeu do seu pai. Aquele homem sofreu muito na vida. Ele não era culpado, ele era filho do culpado. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele envolve a família e ele leva a maldição até a 3ª e a 4ª geração. É verdade. Às vezes não pagamos, não fizemos o pecado, foi os nossos pais, os nossos avós, mas hoje nós pagamos por ele. E Bartimeu ali, filho de Timeu, Timeu foi um grande general do exército de Israel que servia na província de Betel. Aquele general era especializado em armadilhas de guerra, grande artilharia e sobrevivência. Era influente e tinha todas as estrelas e os méritos do exército naquela época. Os anos passaram e Timeu, devido à sua idade, teve que se aposentar. Ele se aposentou do exército e passou ali a sobreviver do aposento que ele tinha ali do governo. E com aquele aposento ele abriu um comércio. Os historiadores dizem que o comércio dele era na área da pescaria. Ele era um grande comerciante de peixes naquela região. E ficou um homem muito conhecido, além de ser um general ali aposentado, um grande comerciante da região. E a história nos diz que o Império Israelita foi invadido pelo Império Romano, que confiscou o bem da população, as aposentadorias, e aquele general, que era um homem bem sucedido, agora não tinha mais o benefício do governo e também o seu comércio tinha sido confiscado. Ele passou de um grande empresário a um homem sem nada, batendo no seu coração uma imensa revolta. E como ele era especializado na arte da guerra, ele montou um bando e passou a guerrear contra o exército romano ali, que oprimia a população. Glória a Deus. Os anos se passaram e aquele homem guerreava, ninguém conseguia pegá-lo. Mas um dia ele foi capturado. E quando ele foi capturado, ele foi condenado. E era costume daquela época, quando tinha alguém que desertava, que trazia prejuízo à sociedade, ele teria que ser exterminado, e também todos os seus descendentes. Timeu tinha um filho chamado Bartimeu. Não se sabe a idade daquele menino,
Mas quando eles prenderam o pai e executaram, eles foram na família, encontraram aquele menino, quem sabe ainda pequeno. Alguns historiadores dizem que eles pegaram e vazaram os seus olhos. Mas eu vou mais além e digo que tem na Bíblia essa convicção que não somente vazaram, cegaram os seus olhos, aleluia, mas arrancaram os seus olhos. Bartimeu não tinha visão. Foi por isso que no versículo 51 que lemos, ele disse que eu tenha vista. Ele não tinha. Era costume naquela época de quando se pegava o inimigo, se oprimia, e quando ele dava muito trabalho, ele tinha que ser eliminado de tal forma que ele ia sofrer e nunca mais iria dar o prejuízo que ele deu. Foi assim que aconteceu com Sansão. Sansão deu um prejuízo enorme para o filisteu. E era costume dos filisteus pegar os seus inimigos e oprimir. Juízes 16, 21 vai dizer que eles pegaram ali Sansão por não ter vigiado e arrancaram os olhos de Sansão e colocaram ele ali para moer cana, para puxar carro pesado no lugar de animais. É importante observar na vida de Sansão, que tem tudo a ver com Bartimeu, que Sansão primeiro ficou cego espiritual, depois ficou cego fisicamente. Deus já falou dessa noite sobre cegueira espiritual. Que você possa abrir os seus olhos espiritual nessa noite, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Ei, Glória a Deus. E agora Bartimeu recebe a sentença, e basta viver sofrendo, mendigando, porque recebeu uma maldição que era do seu pai. Como eles não queriam nenhuma resistência, nem que despertasse em Bartimeu o espírito de seu pai, o espírito guerreiro de seu pai, eles foram lá e arrancaram os 2 olhos do menino. E quem sabe aquele menino que poderia ter até um destino diferente do seu pai, mas um destino de sucesso, agora vivia ali mendigando à beira do caminho, cego, sofrendo, ninguém dava nada por ele. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E são esses os três pontos negativos na vida de Bartimeu. Ele era cego, estava mendigando à beira do caminho, porque era filho de Timeu. Mas o mais importante na história é que ele estava à beira do caminho. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma palavra para você nesse momento. Às vezes as pessoas se encontram à beira do caminho porque não vigiam, em vez de seguir o caminho. E Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo para você, se Ele é o caminho, foca nele. É nele que você tem que focar e seguir para a glória do nome dele. Oh, aleluia. Talvez alguém esteja na beira do caminho porque não está vigilante. Mas aquele na beira do caminho é justamente, Bartimeu na beira do caminho é justamente ao contrário. Ele está na beira do caminho porque ele é vigilante. 3 pontos positivos na vida de Bartimeu. Ele tinha visão espiritual, embora não enxergasse nada fisicamente. Existem muitos por aí que não têm visão mais espiritual. O diabo faz a festa, o inimigo bagunça, levanta fofoca, contendas e mais contendas, e ele entra no meio, não percebe, não conhece a operação do inimigo. Deus pode dizer para alguém nessa noite: é hora de acordar, é hora de abrir os olhos espirituais, a levantar as mãos, unir as forças e ajudar o homem de Deus nesta obra. Oh, aleluia. Ele era cego fisicamente, mas ele tinha uma grande visão espiritual. Verdade, meu Deus. Talvez alguém esteja na beira do caminho porque perdeu a visão espiritual, mas ele estava na beira do caminho porque justamente ele tinha a visão espiritual. Aleluia. Ele pensou consigo mesmo: se eu ficar no meio do caminho,
que é o lugar de todos ficar, não vai dar certo para mim, porque eu sou cego e no meio do caminho eles vão me pisar, eu vou morrer pisoteado, mas se eu ficar na beira do caminho, eu vou sobreviver. Deus fala comigo e contigo nessa noite. Ele estava na beira do caminho para sobreviver, mas Deus diz para mim: você precisa estar no caminho, que é aí que você vai sobreviver. Oh, aleluia. Ele tinha visão espiritual. Irmãos, a coisa que mais prejudica uma obra, que mais maltrata a família pastoral, eu digo isso por experiência própria, porque nós vivemos em um mundo onde a igreja tem se atualizado, se modernizado, e muitos estão perdendo a visão espiritual, estão deixando o inimigo fazer festa até mesmo dentro da igreja. Eita glória! E aquele homem não tinha visão física, mas espiritualmente ele sabia o que queria, porque ele tinha visão espiritual. Aleluia! E nós vivemos em um mundo onde muitos estão aí ainda sem essa visão, perderam a visão espiritual. E sem visão espiritual, irmãos, em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de receber a bênção, atrapalha que alguém receba. Em vez de ser usado para beneficiar alguém, é usado para prejudicar. E em vez de fazer parte do corpo de Cristo, está no corpo de Cristo, mas faz parte da multidão que é contra a bênção de Deus. Glória! Oh, aleluia! Aleluia! E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu que era Jesus. A sua visão espiritual aumentou mais ainda. Ele sabia que em Jesus ele tinha cura. Só em Jesus ele tinha a resolução para o seu problema. Então ele ouviu e começou a clamar. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos coração. Ei, Deus manda dizer para mim e para você nessa noite: é noite de adoração. Deus te chamou aqui para abrir os olhos espirituais e adorá-lo em espírito e em verdade. Ele está procurando aqueles que fazem isso. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E agora aquele homem viu que era em Jesus que estava a cura para o seu problema, era em Jesus que estava a solução para o que ele precisava. Então ele começa a clamar. Mas quando a gente começa a clamar, o inimigo procura levantar alguém ali próximo. Não é alguém de longe não, é alguém de próximo. É alguém que está ali pertinho, porque alguém de longe não vai incomodar, mas alguém que está perto incomoda bastante. Olha que alguém estava ali ao lado de Jesus, ali aquela multidão, e não queria deixar aquele homem clamar. E começaram a repreender para que ele se calasse. Ei, Deus diz para mim, para você nessa noite: é tempo de clamar. Se a multidão se levantar, continue clamando. Se o inimigo se enfurecer, continue clamando, porque o clamor de um santo é contemplado pelo Deus dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas um homem, uma mulher de Deus que tem visão espiritual, ele não se cala em meio às adversidades, ele não se cala em meio às lutas, ele não se cala em meio às perseguições. As tribulações vêm, mas ele continua clamando, e clama mais forte e mais alto, porque ele sabe que existe um Deus do céu que tem ouvido e ouve, tem voz e apalpa, e tem vitória para os seus fiéis. Oh, aleluias. Então ele não olhou para a multidão, ele não olhou para aqueles que queriam que ele calasse, porque ele sabia que tinha algo especial para receber, e sabia que Jesus tinha para dar. Aleluia! Então ele clamou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós vemos umas passagens na Bíblia e não entendemos. Mas você sabe por que ele disse Jesus, filho de Davi? Porque
Porque muitos que foram curados clamavam Jesus, filho de Davi, porque Davi era um rei segundo o coração de Deus. Jesus era da linhagem de Davi e precisava ser alcançado no coração. Aleluia. Davi tinha um bom coração. Então quando alguém clamava Jesus, filho de Davi, estava dizendo: eu sei da tua linhagem, da tua descendência, eu sei que existia um rei do passado que tinha um coração bondoso como o teu. Então tu que é filho dele, me socorre, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Aleluia. Que você possa confiar, buscar e pedir ao filho de Davi, porque ele tem vitória para te dar. Louvado seja Deus. Eita glória. Aquele homem clamava, ele sabia que não podia parar, não eram as adversidades que faziam ele parar. A multidão repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava mais forte ainda. Porque quando você tem convicção do que você quer, você não deixa que nada venha atrapalhar os seus planos. E ele começou a clamar mais alto ainda. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Ei, quando alguém se levanta contra mim, contra você, vai me incentivar a ir mais além, porque eu sei que o inimigo não quer que eu receba aquela bênção. Bartimeu está dizendo: olha, quando alguém se levantar contra os teus projetos, clama mais alto, porque Jesus vai parar e vai te ouvir. Ei, papai, ajuda. Aleluia. Aleluia. Então ele clamou mais alto. Sabe o que aconteceu quando ele clamou mais alto? Jesus parou. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus não somente parou, mas ele disse: chama aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Deus manda dizer para mim e para você nessa noite: quando você clamar mais, quando você buscar mais alto, quando você se dedicar mais a servir, a obedecer, a se sacrificar em prol de algo que Deus se agrada, Jesus vai parar, vai te chamar e vai te dar o que você precisa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desistiu em meio às adversidades. Ele já era acostumado a sofrer. Ele sofria desde pequeno. Então ele só tinha Jesus naquele momento. Tem momentos nas nossas vidas que é só eu, você e Jesus. É só nós e Jesus. Só por isso que lá o Senhor Jesus nos ensina a orar. Diz: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não precisa 2 ou 3 ou 10 ou 20, meus irmãos. É só você e Jesus. Ele vai te ouvir, ele vai parar e vai te atender. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele tinha visão espiritual. Ele tinha fé. Quantos crentes já perderam a fé? Quantos crentes desistiram no meio do caminho? Mas Bartimeu não desistiu. E ele era perseverante, ele era insistente. São 3 pontos positivos na vida de Bartimeu. Tinha visão espiritual, tinha fé e era persistente, insistente. Ele não desistia fácil. Imagina você estar ao lado do pastor. Você quer falar com o pastor e alguém chegar ali que vive sempre ao lado do pastor diz: não, eu não quero, o pastor não quer falar com você. Deixa o pastor em paz. Eita glória. Mas Bartimeu não se importou com a multidão. Ele continuou clamando. Louvado seja Deus. 3 características exclusivas, especiais na vida de Jesus. Ele quer ouvir você clamar. Aleluia, graças a Deus. A multidão pode se levantar e querer te parar, mas ele pede a você nessa noite que clame mais alto, insista mais no clamor. Não pare em meio às adversidades. Você já ouviu nessa noite que as adversidades não vêm de longe, às vezes ela vem de quem menos esperamos. Quem poderia nos dar um abraço amigo, nos dar uma pesada. Que poderia pegar na nossa mão e nos ajudar nessa caminhada, o primeiro a jogar espinhos e pedra em nosso caminho. Mas Deus vai dizer para mim e para você: o inimigo pode usar quem ele quiser, Meu Deus. mas continue com sua visão espiritual aguçada.
Veja Jesus pelos olhos da fé. Vá de encontro a Ele com o seu clamor. Não desista em meio às lutas. Sabe por quê? 3 pontos básicos principais na vida de Jesus. Eu ia falar 3 pontos negativos na vida de Jesus, mas não tem, viu, irmãos? Não tem. Então, 3 pontos positivos na vida de Jesus. Ele quer ouvir você clamar. Ele não suporta alguém clamar com firmeza, com veemência, com coragem, com insistência, sem se importar com os opositores. Então, quando Bartimeu começou a clamar, os opositores se levantaram, mas ele clamou mais alto. Aí, naquele momento, Jesus para e diz: chama aquele homem que eu quero falar com ele. Eita glória! Aí agora aparece mais uma vez a visão espiritual de Bartimeu, que nos dá aula, né? Às vezes nós estamos na igreja, estamos no meio do povo de Deus, Deus está falando e a gente está desapercebidos. Às vezes o inimigo está fazendo festa em nossa frente, só para a gente levantar a mão e repreender, e às vezes a gente não faz isso porque a visão espiritual já foi embora e não observamos que é o inimigo. Mas tudo que veio para matar, roubar e destruir, irmãos, é o inimigo. Tudo que vem para tirar a paz, a união, tudo que vem para ter que semear a contenda, a divisão, é o inimigo. Ele lá no céu era anjo de Deus, anjo de luz. Sabe o que ele fez? Se levantou contra Deus, fez o seu grupinho e levou a 3ª parte. Todos que fazem isso estão fazendo o que ele quer, estão imitando a ele. Jesus parando disse que chamasse, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha a aula aqui de visão espiritual. Sabe por quê, irmãos? Aquela capa era tudo que ele tinha na vida. Aquela capa para ele simbolizava o bem e o mal. O mal porque era um fardo que ele levava ali por ser cego e mendigo, mas era um bem porque cobria ele do sol e da chuva, aquecia-nos nas noites frias. Embora fosse uma capa imunda, cheia de pecado, porque ele também se limpava muitas das vezes com aquela capa. Era tudo que ele tinha naquela capa. Mas quando ele ouviu alguém dizer: tem bom ânimo, levanta, e ele te chama, ele não fez questão da capa, porque ele sabia que a partir daquele momento ele contemplou pelos olhos da fé que não ia mais precisar dela, porque ia de encontro à sua bênção. Louvado seja Deus. Que possamos lançar fora todas as capas que nos atrapalham de encontro a Ele, porque ele sabia que não poderia ir ao encontro de Jesus com a capa do pecado, da imundícia, do sofrimento. Foi por isso que ele jogou a capa fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aí Jesus chega para aquele homem, o versículo que lemos como base diz: que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para alguém nessa noite: o que queres que eu te faça? Você já me clamou com veemência? Você já insistiu em meio às lutas? Você já despertou a sua visão espiritual para saber que eu tenho vitória para te dar? Para reconhecer que o inimigo não quer que você busque, que você insista, que você determine, mas que eu vou te socorrer. Eita glória! Jesus está perguntando nessa noite, irmãos: o que queres que eu te faça? Aleluia! Muitas das vezes nós não compreendemos, mas rapaz, Jesus sabia que o homem era cego. Jesus manda chamar. Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe até os nossos pensamentos. E agora o cego vem. Jesus vê aquele homem cego com aqueles olhos carnudos, porque não tinha mais o seu globo ocular, só tinha aquelas carnes brancas estufando para fora. E Jesus chega para aquele homem e diz: o que queres que eu te faça? Sabe por quê, irmão? Jesus quer testar a nossa humildade, a nossa capacidade de receber dele. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus por causa do nosso egoísmo, da nossa arrogância, e não nos prostramos para reconhecer que precisamos dele e que sem ele não somos nada. Aleluia! Foi por isso que ele fala para esse homem agora, ele diz: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabia o que ele precisava. Jesus sabe o que você precisa.
Jesus sabe da sua necessidade. Jesus sabe do que você está necessitando no momento, de qual é o seu objetivo. Mas Ele quer ouvir você clamar, você confessar, você dizer: Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. Eu sei que Tu podes me dar, e somente Tu podes, Senhor. Aleluia. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não tinha vista. Os filisteus costumavam cegar, arrancar os olhos dos seus opositores, porque às vezes só furar o olho, às vezes a pessoa recuperava a visão ainda, uma certa porcentagem. Mas quando arrancar a visão, resolveria todo o problema. Foi assim que eles fizeram com aquele homem. E naquele momento acontece um milagre extraordinário na vida de Jesus, na vida de Bartimeu, perdão. Porque ele disse: Senhor, que eu tenha visto. É como se ele dissesse: Senhor, eu queria uns olhos novos para enxergar. Olha a situação que fizeram comigo. Eu tenho vivido essa vida toda sofrendo por causa dessa maldade que fez comigo, que eu nem sei porquê. Mas eu quero a vista. Aí Jesus dá algo mais especial para aquele homem. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não deu só uns olhos novos para ele, mas deu salvação e vida eterna, porque sabia que ele era servo do Pai. Nesse intermédio de tempo ele tinha se convertido. E agora aquele mendigo que foi oprimido pela sociedade, oprimido pelo império, oprimido pelo mal que jogaram sobre ele, oprimido, desprezado pela sociedade, vivia nos escanteios da vida, na beira dos caminhos, vivia esquecido por todos. Agora aquele homem se levanta ali, com olhos novos, com salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Fica de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aquele homem agora poderia experimentar de algo extraordinário. Ele não precisava mais da capa, não precisava mais estar mendigando à beira do caminho, não precisava mais dormir no relento coberto por uma capa imunda, porque ele teve um encontro com Jesus. Porque todos aqueles que têm um encontro com Jesus, a vida muda, algo de novo acontece. Ei, não deixa que a mesmice venha macular a tua vida, mas que você possa cada dia se renovar pela graça de Deus em Cristo Jesus, ter um novo encontro com Ele a cada dia e marchar firme para os céus. Ali estava diante de Cristo um homem derrotado pela sociedade, oprimido, falido, desprezado, caído. Quem sabe, Senhor, quantas vezes ele foi injuriado, mas ele se humilhou, ele foi atrás da bênção, ele creu, ele insistiu. E quando praticamos tudo isso, Jesus para e envia a vitória. Deus manda dizer para você nessa noite: continue firme, adorando, servindo, louvando, exaltando, ajudando, fornecendo, sendo uma bênção de Deus na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porquê, mas Deus manda dizer para você nessa noite: o nosso pastor aqui foi enviado por Deus para esta obra. Existia aqui um homem de Deus que foi embora, que era o anjo desta igreja. Ele deixou de ser anjo da igreja aqui para ser lá na frente. Este outro veio de lá, era anjo de Deus lá, agora ele é anjo de Deus aqui para servir essa igreja. Deus manda dizer para você: assim como serviu aquele que foi, sirva a esse. Você sabe o que é o anjo de Deus? É um mensageiro de Deus para o teu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória! Que você possa levar essa mensagem no teu coração, que você possa eliminar as contendas, as adversidades da vida, as multidões que vêm murmurando contra a sua vida, contra a sua bênção.
e que você possa desenvolver a cada dia mais e mais. Note que foi cobrado desde o início visão espiritual. Quando a irmã pegou o microfone e falou da oração e da visão espiritual, Deus falou comigo. É esta mensagem que eu quero que tu traga para a minha igreja. Eu estou usando a minha serva para confirmar contigo que eu quero que tu fale isto hoje, porque o meu povo precisa desenvolver mais e mais a sua visão espiritual. Ei, irmão, igreja não é mesmice, irmão. Culto não é para exibirmos as melhores roupas, mas é para exibirmos a melhor adoração para Ele. Que você leve essa mensagem no seu coração e que você possa sair da sua casa a cada dia, pensar o dia todo no culto à noite, porque o culto começa em casa, e quando o culto começa em casa, você tem prazer de vir para a igreja, assim como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E em outra passagem o salmista diz: é mesmo que eu não entre, eu fique na porta, mas eu vou para a casa do Senhor. Eita, me achou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor, agora pode orar. Coloca a mão no teu coração, irmão, minha irmã. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, Pai santo, Pai bendito, Pai lindo. Aí nós te louvamos por estar aqui nessa noite, Senhor. Te agradecemos por esse privilégio de matar a saudade aqui nessa congregação com os teus filhos. Mas te merecemos o melhor ainda pela tua presença em nosso meio, Senhor. Pelo fôlego de vida, pelo privilégio de servir. Abençoa o teu povo, Senhor. Derrama a tua graça, a tua glória, a tua unção sobre a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo em um grande avivamento, Senhor, com visão espiritual para reconhecer entre o bem e o mal, repreender o inimigo, marchar, cantar, Senhor, clamar, confiar e receber de ti a vitória, Pai. Deus bendito, nós ministramos uma bênção na vida de cada um que se encontra aqui, Senhor. Vai de encontro a cada vida, cada necessidade, cada problema, cada luta, Senhor. Tudo que os teus servos têm passado, tu conheces melhor do que ninguém, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, envia a bênção, a vitória sobre o teu povo, ó Pai. Continua no meio desta igreja, em nome de Jesus.